e eu quero hoje conversar com você. Então, hoje eu fui incumbido de falar sobre escolha amigos para a jornada, né? Nessa campanha que nós estamos aqui, vocês estão, a minha incumbência foi falar sobre escolher amigos para a jornada. Amigo, uma palavra que deriva do verbo amor. Amigo é um nome que se dá a alguém que mantém um relacionamento de afeto, de consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma pessoa, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. O amigo é aquela pessoa que se confia, a gente confia acima de qualquer coisa, que está sempre disposto a nos ajudar, seja em situações boas ou ruins. O amigo, na maioria das vezes, não tem os mesmos gostos e vontades que a gente. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, eles são bem opostos nisso, né? Mas é exatamente isso que une os amigos, diferença. O amigo, ele não precisa necessariamente ser alguém completamente idêntico. O amigo é aquele que tem um poder de acrescentar ao outro. Isso é um amigo, aquele que tem um poder de acrescentar ao outro, com suas ideias, com seus comentários, né, seus posicionamentos, nos momentos da vida, acrescentando informações e tantas outras coisas. Ou apenas para dividir momentos da nossa vida. Como é bom a gente dividir momentos, aniversário, nascimento de um filho, casamento, noivado. A gente escolhe amigos para dividir momentos com a gente. Então, amigos é para dividir momentos, amigos é para dividir sentimentos, né? Sentimentos de alegria, tristeza, frustração. E em Eclesiastes, Salomão irá falar sobre a vaidade das coisas. Você conhece, nós estamos aqui numa igreja que é muito bem educada biblicamente, e você conhece, sabe que em Eclesiastes Salomão vai falar sobre a vaidade das coisas. E nesse livro ele vai demonstrar muitas das ilusões que a sociedade apresenta como ideal. Vai falar sobre prazer, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre amor, vai falar sobre um monte de coisas da vida. E nessas provocativas de Salomão, ele irá colocar uma pergunta fundamental. Ele vai dizer assim: que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O que o cara ganha com isso? Que proveito tem? O que a pessoa ganha com tanta fadiga, com tanto trabalho que a pessoa se envolve, tantas as tarefas que a pessoa se envolve e se afadiga debaixo do sol? E no capítulo 4, Salomão vai falar de alguns males e tribulações da vida. E um dos males que ele vai tratar, no capítulo 4, do 7 ao seguir, em Eclesiastes, ele vai falar assim que ele considerou outra vaidade debaixo do sol. O que ele havia considerado era um homem sem ninguém. Repita comigo: um homem sem ninguém. Uma pessoa sem ninguém. Ele disse que isso, ele percebeu que era uma vaidade debaixo do sol. Uma pessoa sem ninguém. Pessoas que vivem sem amigos. Pessoas que são assim tão bem consigo mesmo, que elas conseguem viver bem sem amigos, sem ninguém. Bem na visão delas. Não se esforçam para ter amigos. Para ter amigo tem que fazer um esforço danado. Não se esforçam para ter amigo. E a impressão que nós temos é que essas pessoas nem sentem falta de amigos. E na revista Almeida Atualizada vai dizer, ao invés de vaidade, ele vai dizer que é uma ilusão. Uma ilusão, a pessoa querer viver sem amigos. Agora, nós sabemos, irmãos, que amigos são chaves que abrem portas para a nossa vida, sim ou não? Amigos são chaves que abrem portas para a nossa vida. O copeiro, na vida de José, você conhece muito bem. Se não fosse o copeiro lá na frente de Faraó,
falar, olha, eu lembro, eu sei, conheço uma pessoa, José estava lá, morria, né, na prisão. Por quê? Porque o copeiro, ele foi uma chave que abriu porta para José, e José esteve diante de Faraó. A menina escrava lá na casa de Naamã, Reis, capítulo 5, você sabe muito bem a situação que Naamã estava vivendo, e ela foi uma chave de acesso ao profeta Eliseu, porque ela deu uma direção, porque ela orientou. E quando você vê a história de 2 Reis capítulo 5, você vai ver que o servo de Naamã manteve a porta aberta do milagre, do acesso, porque ele orientou seu chefe, olha, continua, está perto do teu milagre, está perto da coisa acontecer na sua vida. Se não fosse uma amizade verdadeira entre Davi e Jonas, Mefibosete não teria acesso ao rei Davi, Mefibosete não teria acesso ao palácio, Mefibosete não teria acesso à mesa, Mefibosete não teria acesso a uma bênção, uma herança, uma riqueza, que estava guardada para ele há décadas, se não fosse essa chave, pode ter certeza, Mefibosete, ele passaria a vida toda morando no fundo da casa de Maquir, lá em Lodebar. Mas teve uma chave que abriu uma porta para Mefibosete. E quantas vezes, irmãos, eu não fui abençoado, pastor Nilson, por uma amizade entre meu pai e alguém. Eu tenho a plena convicção que pessoas, seus filhos, o Natan, trabalhei com o Natan, e as pessoas respeitavam muito o Natan do Santander, porque ele era filho do pastor Nilson. Eu via isso, conhecia o pai dele. Eu tenho a plena convicção que a Ana também, quantas portas na sua vida abriu por causa do seu pai. Como é bom, irmãos, a gente ser abençoado por causa de amizade que os nossos pais plantaram, os nossos avós plantaram, e hoje netos colhem, filhos colhem, portas que foram abertas através de uma amizade. Amigos que contribuem muito para o milagre de Deus, para o milagre na nossa vida. Você sabe muito bem, Lucas 5, Marcos 2, os 4 amigos, Mateus capítulo 9, que foram até Cafarnaum e levaram um paralítico até Jesus. E quando você lê Lucas, dá detalhes assim, que você fala, os camaradas estragaram o telhado da casa de Jesus, deve ter arrumado uma confusão danada ali, porque eles tinham um amigo, e eles queriam levar esse amigo para ter um acesso ao milagre. E tenho uma plena certeza de que eles foram importantíssimos na vida daquele paralítico. Quando você lê a história da viúva, que o milagre do azeite lá, da botija, que foi multiplicado, tal, conhece a história, 2 Reis capítulo 4, tem um detalhe muito interessante ali, que você sempre ouve, que os amigos dela, os vizinhos dela, contribuíram para o milagre na vida dela. Ela precisava de muitas vasilhas emprestadas, e o seu bom relacionamento, as suas amizades, fez com que o milagre fosse proporcional ao relacionamento que ela tinha, à amizade que ela tinha, ao bom relacionamento que ela tinha com os vizinhos. Com certeza, os seus amigos tiveram uma participação muito, muito, muito importante na vida delas. Eu, quando olho para João capítulo 5, você conhece a história do paralítico lá no tanque de Betesda, dentre tantas outras coisas que a gente vê, que faltou na vida daquele paralítico. Sabe o que faltou? Faltou um amigo que pegasse o abençoado do paralítico e jogasse ele dentro da água. Mas ele não tinha um amigo para fazer isso. Ele não tinha alguém que ficasse com ele lá uma semana esperando a água ser agitada. Ele não tinha ninguém. Como amigo é bom, gente. Como os amigos são bons. É bom ter amigos como Natan na nossa vida. Amigos que olham para Davi e não só elogia quando Davi quando teve o desejo de construir o templo, mas quando também Davi peca, quando Davi erra, Natan é o primeiro a confrontar o erro dele.
É primeiro colocar o dedo no nariz dele e dizer: você está errado, você fez errado, você pecou, você falhou, você caiu, você precisa mudar. Amigos perigosos são aos iguais Roboão, que foi neto de Davi, filho de Salomão, que tinha amigos, você vai ver isso em 1 Reis capítulo 12, que estava ali só curtindo o rei, só aplaudindo o rei. E quando precisou ser orientado, ele não foi orientado pelos amigos que ele tinha, pelos pseudos amigos que ele tinha. Isso gerou um problema, dividiu um reino, por causa que ele não tinha amigo para falar a verdade para ele. Como é bom ter amigos. É algo que a gente tem que guardar, é algo que a gente tem que preservar. O que ajudou Daniel, Ananias, Misael e Azarias nos desafios que eles enfrentaram como escravos políticos lá na Babilônia, além de Deus, eu não tenho dúvida que foi uma relação de amizade que eles tinham. Eles eram amigos, sempre, até para entrar no fogo, entravam junto. Só na cova de leões que Daniel entrou sozinho. Mas você vê uma relação, quando foi para orar, por causa do sonho do rei, eles oravam juntos. E eu lembrei do que Isaías diz no capítulo 41, verso 6. Cada um encoraja seu amigo, dizendo: seja forte. Verdade, gente, nesse tema que o pastor Nilson escolheu para que eu falasse, a verdade é que as pessoas estão carentes, a gente sabe disso. E elas estão cheias de carências afetivas. E uma das carências delas é a falta de amigos. Sim ou não? Uma da carência que você ouve, é que falta amigos. E por causa dessa carência, muitas dessas pessoas, elas estão vulneráveis, essa lacuna, elas acabam, infelizmente, se frustrando mais ainda. Porque às vezes a gente pode assim, estar andando com um Ló na nossa vida, com uma órfã na nossa vida, com um Geazi na nossa vida. E quando nós lembramos de Ló, nós lembramos dos oportunistas. Pessoas que nos usam, sabe? Quando nós lembramos de órfã, nós lembramos da oportunista. Quando a coisa tinha carro, tinha casa, quando tinha dinheiro, quando tinha viagem, quando a coisa estava boa, estava do lado. Estava do lado de Noemi. Quando perdeu tudo e teve uma oportunidade para sair bem na fita ainda, não teve, era uma mediação consensual, era um relacionamento que estava acontecendo ali, uma despedida consensual, ela não ia ficar queimada com Noemi. A primeira oportunidade ela saiu fora. Por quê? Porque ela é oportunista. Ló mostrou que ele era oportunista. Geazi foi uma pessoa que, além de cego espiritualmente, andando com Eliseu, um camarada cego espiritualmente, carnal, andando com Eliseu, era um camarada mentiroso e ambicioso. Quando você lê a história de Naamã, ele mentiu para Naamã para pegar dinheiro. Eliseu não queria, abençoou a vida de Naamã, falou: cara, eu não quero dinheiro teu, não quero nada, não quero que você me indique para prefeito, não quero que você me indique para governador, eu não quero papo com você, quem fez foi Deus, sai fora, vai com a tua bênção embora. Mas Geazi percebeu que tinha uma oportunidade de ganhar ali uma coisinha, ele inventou uma mentira para pegar dinheiro de Naamã. Naamã deu o dobro para ele. E depois mostrou que era ambiciosíssimo, andando com o profeta Eliseu. E às vezes, por essa carência nossa, por essa lacuna, por essa vulnerabilidade que nós temos com relação afetiva à amizade, amigos, nós acabamos andando com Ló, acabamos andando com órfão ao nosso lado, acabamos andando com Geazi ao nosso lado. E a sensação, gente, de ter sido usado uma relação, eu tenho a plena convicção, assim como eu, você também já teve essa experiência. A sensação é horrível. A sensação de alguém, de algumas pessoas que a gente pensava ser algo, não era. Que nós pensávamos que poderíamos contar,
podíamos contar nada. É horrível quando isso vem para a gente. Até o apóstolo Paulo passou por isso. E ele mesmo diz para o seu filho Timóteo na fé, em 2 Timóteo capítulo 4, do 9 ao seguir, ele vai dizer isso para Timóteo: meu filho, se esforça em vir até aqui, o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, zarpou, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente, não sei o que aconteceu, zarpou também, foi para Galácia. Tito, também não sei o que aconteceu, foi para Dalmácia. E olha, eram 3 pessoas que ele estava investindo. Eram 3 obreiros que ele estava dando a vida ali para os 3 obreiros. E os 3 obreiros, quando Paulo foi preso, vazou, sumiu. Ele diz: rapaz, só Lucas está comigo. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido é que esses momentos que a gente passa, essas situações que a gente passa, elas são necessárias, porque são peneiras de Deus para você, sabe? São processos seletivos. Deus está selecionando as pessoas para ficar ao nosso lado, para mostrar de fato quem são aqueles que de fato estão do seu lado. E às vezes Deus tem que chacoalhar a árvore, sabe para quê? Fala para o irmão aí ao seu lado, para cair fruto podre. Mas graças a Deus, que Deus sempre segura pelo menos um Lucas, para cuidar das nossas feridas e ficar do nosso lado. Por isso, se algo que a gente precisa fazer é escolher amigos para a nossa jornada. Se algo que nós precisamos nos dedicar a fazer, e ser seletivos nisso, para isso, a gente precisa escolher os amigos para a nossa jornada. E para escolher os amigos para a nossa caminhada, a gente precisa de sabedoria e discernimento. Porque muitas das nossas frustrações, irmãos, elas advêm, na maioria das vezes, porque em situações nessa jornada da vida, nos faltou sabedoria e discernimento. Em momentos que seria muito útil. Eu fiquei muito honrado porque ao pastor nos convidar para falar desse tema, também eu refleti sobre a minha vida. E escrevi aqui e refletindo sobre a minha vida, pensando sobre a minha vida, pensando nas poucas experiências que a gente tem, com 39 anos, mas muitas das nossas frustrações, elas advêm, na maioria das vezes, porque em situações na nossa jornada, nos faltou sabedoria e discernimento. E se nós tivéssemos, teria sido muito bom. E a problemática é que algumas vezes nós somos guiados, irmãos, pelas nossas emoções, nós somos guiados pelos nossos sentimentos. Você sabe disso. Maldito homem, né? Coração, confia. Ou pior, às vezes nós somos guiados pelos olhos. Eva, Ló, meus irmãos, como a estética nos engana, como o selfie nos engana, como o belo nos ilude, como nos ilude. Há pessoas que transparecem serem tão amáveis. Não, é só às vezes você vê, às vezes assim, um irmãozinho casado, um irmão casado, fala: meu Deus, que marido maravilhoso. Se você casasse com ele, você ia ver que marido encapetado que ele é. Nossa, que princesa. Se você casasse com ela, você ia ver a bruxa que ela é dentro de casa. Tem até vassoura lá para ela voar. Por quê? Porque a gente tem essa de estética, de belo. E há pessoas que transparecem. Esses dias, uma irmã chegou na igreja lá e falou assim: pastor, e assim, as irmãs ficavam encantadas pelo marido. Pensa numa irmã que fazia ciúme para as irmãs. Pô, eu queria um marido desse em casa.
O homem era sensacional. Só faltava ser crente, até dizimista o homem era, mandava o dízimo. Eu quero conhecer esse homem. Um tempo atrás ela chegou na igreja e falou assim: pastor, larguei do meu marido. Eu falei: não é possível. Mas ele não era um pão de mel. Largou. E às vezes nós ficamos assim, irmãos. Belo nos ilude demais. Pessoas que transparecem ser tão espirituais. Pessoas que transparecem ser tão sinceras. Pessoas que transparecem ser tão honestas que se nós não tivermos discernimento espiritual, a gente cai igual um pato. Dá uma olhada para o seu irmão e fala: olha, eu sei que às vezes você caiu igual um pato em umas situações. Pode falar que ele já caiu. A Bíblia, em especial no livro de Samuel, nos apresenta 3 personagens, irmãos. 3 personagens. Em 1 e 2 Samuel, que a sua beleza escondia um coração maldoso. Que a beleza deles escondia defeitos, deformação na alma deles. Desvios de caráter, desvios de moral, ética e conduta. Primeiro, Saul. Você conhece a história de Saul. Quem olhou para Saul, 1 Samuel capítulo 9, vai dizer que quando olhou para ele, o homem era tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Do ombro para cima, não tinha para ninguém. Mas você sabe quem foi esse homem. Quando Samuel foi na casa de Jessé, o segundo personagem, se encontra com Eliabe. E quando ele olha para Eliabe, ele fica impactado e ele vai para o gol. Ele vai para o abraço. E se não fosse Deus parar Samuel, e Deus disse o que para Samuel? Samuel, você está vendo errado. Samuel, você está sendo conduzido pelo que você está vendo. E o terceiro personagem que eu quero refletir com você é Absalão. Absalão, ele é filho de Davi. E Absalão, você vai encontrar a história dele de 2 Samuel 13 até o capítulo 18. E eu quero usar como um textual aqui, base de Absalão, 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, que diz assim, sobre Absalão: em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Olha isso. O cara era celebrado pela sua beleza, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não havia defeito nenhum nele. Meu pai amado, meu Deus, essa pessoa que está do seu lado aí não tem defeito. O nariz era perfeito, a orelha era perfeita, o cabelo era perfeito, ombro perfeito, não tinha barriga. O camarada era, olha, Deus desenhou ele. O texto diz que ele era celebrado pela sua beleza. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, ninguém achava defeito nele, procurava. Mas as pessoas não conseguiram perceber que por trás de toda aquela beleza, que ninguém conseguia perceber isso, havia desvio de caráter, de moral, de ética, de valores, de condutas. Algumas coisas que eu aprendo com Absalão, olhando para a história dele. Absalão, quando você olha para ele e vê essa beleza, a beleza de Absalão escondia um coração que guardava ressentimentos. A história diz que Aminon, irmão de Absalão, se apaixona por Tamar, mas não é amor, é paixão, é eros, é tesão, é desejo. Quero pegar. E ele ficou nessa tara sexual pela sua irmã. Até que um amigo dele ajeitou um esquema, inventou, ele
deu ideia para ele inventar um esquema, melhor dizendo, e ele inventa uma enfermidade que não existia para atrair a irmã dele, para abusar sexualmente da irmã dele. E quando isso acontece, você lendo 2 Samuel capítulo 13, você olha, Absalão trazendo Tamar para sua casa. E ele, texto de 2 Samuel 13, 22, vai dizer assim: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Olha aí. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter esse violentado Tamar, sua irmã. E passou 2 anos, versículo 23. A beleza de Absalão, eu aprendi, escondia um coração que guardava ressentimento. Ele nutria ódio, mas quietinho. Ele nutria ódio, mas a beleza dele não mostrava. Ele nutria ódio, mas quem olhava para ele, não via nele defeito algum. A beleza de Absalão também escondia que ele era vingativo. Sabe por quê? Porque passou 2 anos. Todo mundo achou que a poeira tinha baixado, estava tudo certo. Ele faz uma festa de celebração à colheita que eles tinham no ano. E ele convida os seus irmãos, dentre eles Aminon. E Aminon vai para essa festa. E o texto diz que ele organiza com seus funcionários para assassinar Aminon. E ele assassina, ele mata, os seus funcionários matam ele. E quando você olha o texto, no capítulo 13, versículo de número 32, diz assim: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor, a Davi, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Olha aí, Absalão tinha resolvido fazer isso, desde o dia que sua irmã Tamar foi violentada. Mas, quem olhava para ele, o camarada não tinha defeito nenhum. Quem olhava para ele, da planta do pé até a cabeça, o camarada era perfeito. Mas a beleza dele escondia que ele era vingativo. Quantas pessoas assim? A beleza de Salomão escondia que ele era ingrato, que ele é chantagista. Ele foge. Olha a história, irmãos. Ele foge. Davi quer matar Absalão. E ele foge. Fica anos. O texto vai nos contar que ele fica 3 anos longe do pai. Sabe o que acontece? Há um personagem chamado Jonadab. Jonadab vendo esse problema entre pai e filho, sabe o que ele vai fazer? Mediar o problema. Ele vai atrás de uma pessoa para simular uma história, para aplicar ali uma verdade no coração de Davi. Estou resumindo a história para você. E sabe o que acontece? Ele consegue unir de novo Davi com Absalão. Davi deixa Absalão: olha, você fica na cidade, fica lá, trabalha, segue a sua vida, vem, vou te restituir. Agora, sabe o que acontece? E a beleza de Absalão escondia que ele era ingrato, que ele é chantagista. Ele quis falar com Joabe. Joabe não foi. O texto diz que Joabe não vai, 2 Samuel capítulo 14. E ele começa, quer que Joabe vai lá. Joabe já tinha feito o trabalho dele, já tinha unido Davi a ele, e Joabe não vai. Sabe o que ele faz, igreja? Ele, capítulo 14, versículo 30, olha o que ele faz. Ele manda os seus funcionários botar fogo na roça lá que Joabe tinha. O camarada era ingrato. Ingrato.
Joabe colocou o pescoço dele diante de Davi, para unir Davi ao seu filho. E agora, o rapaz deu piti lá. E agora, o rapaz foi lá e botou fogo na roça de Joabe. Mas quem olhava para Absalão, o camarada não tinha defeito nenhum. O camarada era perfeito, mas a beleza de Absalão escondia que ele era uma pessoa ingrata, que ele era um camarada chantagista. A beleza de Absalão escondeu, sabe o que escondeu mais? Que Absalão gostava de ser o centro das atenções. O que Absalão gostava mesmo era das luzes. O que Absalão gostava mesmo era dos aplausos. Quando você lê a história no capítulo 15, vai dizer que Absalão arrumou uma carruagem. Camarada, o texto diz que ele arranjou. Ele arranjou uma carruagem, arrumou 50 baba, igual o povo fala, para andar elogiando ele, inflando o ego dele. E ele arrumou 50 pessoas que iam. Mas a beleza dele, o camarada que olhava para ele, não via nele o que, igreja? Defeito nenhum. Mas na verdade, o que ele era mesmo, era uma pessoa que gostava de ser o centro das atenções, que gostava das luzes, que gostava de aplausos. O narcisismo oposto, é tão humilde, é tão simples, cuidado com esse tão humilde, tão simples. A beleza de Absalão escondia que ele atraía pessoas pela mentira e pela falsa promessa. Ele vai para a frente de Jerusalém, ele está lá. Ele ficava na porta da entrada da cidade, igreja, filho do rei. E quando as pessoas chegavam lá, o texto diz, segundo Samuel capítulo 15, versículo 2, que ele se levantava cedinho e ficava à beira do caminho que se levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei. Olha só, a demanda devia ser submetida ao que, igreja? Ao rei. O camarada passava na frente. Não era para ele, mas a demanda era para ser submetida ao rei. Absalão chamava a si, trazia para si, desviava. Falava, de que cidade você é? Só dizia de onde que ele era. Serva de tal tribo. Absalão lhe dizia, olha, a sua causa é boa, justa, mas você não tem quem te ouça da parte do rei. Me mostra um texto que Davi não atendeu uma pessoa que foi atrás dele. Não, mas você não vai ter ninguém para te atender hoje. Absalão dizia mais, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Beleza de Absalão escondia que ele atraía a pessoa pela mentira, pela falsa promessa. Mas quem olhava para ele, não via nele defeito nenhum. A pessoa era perfeita, da planta do pé ao alto da cabeça. A beleza de Absalão escondia que ele conquistava as pessoas pela falsa humildade e simplicidade. As pessoas chegavam, o texto continua dizendo dos 5 a seguir, que quando alguém se aproximava para se inclinar diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Gente, isso daqui não é conto de fada não, isso aconteceu.
Isso daqui não é um conto que a Bíblia deixou assim, não, olha, eu vou te contar uma parábola. Isso não é parábola, é fato real. O camarada ia se ajoelhar, ele ia, não, rapaz, que é isso? Nossa, rapaz, sou seu servo, rapaz. Sou menor do menor do menor do menor. Não, rapaz, que é isso? Eu aqui sou menor do menor do menor do menor. Beijava, abraçava, e Absalão agia desta maneira, com todo Israel que vinha ao rei, para pedir justiça. Ele entrava, e assim ele conquistava, olha isso, igreja. Assim ele furtava, a minha é Nova Almeida atualizada, é a RA atualizada. Na minha está assim ele conquistava o coração de quem? Conquistando. No meio. Está lá no teu setor. Está lá na tua empresa. Está lá no departamento. Está lá. E a pessoa está lá, conquistando, conquistando. Mas quem olha, não fala que é. Quem olha, não fala. Porque quando você olha para a pessoa, você não consegue ver defeito algum. Por último, a beleza de Absalão escondia que ele era maquiavélico, que ele era estrategista e que ele era persistente no seu projeto maligno. Sabe por quê? O texto diz, 2 Samuel 15, 7, ao fim de 4 anos. Trabalhando cedinho, ia lá para a porta e trabalhando. Só na lábia, só na conversa, só num bom discurso, só na humildade. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Davi percebe, Absalão já tinha dado golpe no próprio pai e usurpado o trono. Sabe por quê? Porque faltou sabedoria e discernimento nessa situação, na jornada da caminhada de Davi. Por isso que nós precisamos de amigos na caminhada da nossa jornada. Para isso nós precisamos pedir discernimento, orar por sabedoria. Estou indo para a conclusão e Jó, quando você lê Jó 28, 12 a seguir, Jó vai fazer 2 perguntas. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pergunta, a primeira: mas aonde se acha sabedoria? Eu preciso de sabedoria, mas aonde se acha? Não é conhecimento, é sabedoria. Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, ela também não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não se pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal. Não se pode trocá-la por joias ou por ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. E ele faz a segunda pergunta: mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Ela está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Agora, olha o que Jó diz: Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar.
Então vamos deixar aqui uma constatação bíblica. O que Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Eclesiastes 2,26 diz: porque Deus dá a sabedoria. O irmão de nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Tiago 1,5: se alguém necessita, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Ore por isso, clame por isso, peça. Senhor, onde que está, Senhor? Senhor, me dê sabedoria. A tua palavra me orienta para que eu pedisse ao Senhor, porque é o Senhor que sabe o caminho, é o Senhor quem dá. Paulo vai dizer que há um dom do Espírito, e um dos dons do Espírito é discernimento de Espírito. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao seguir: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espírito. Tem muita gente, pastor Aldo, que pede ao Espírito: eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de curar. Bênção, tem que pedir mesmo, igreja, eu tenho que pedir. Outro, olha, eu quero o dom da sabedoria, do conhecimento. Mas às vezes nós esquecemos desse dom de Deus chamado discernimento do Espírito. Senhor, me dê esse discernimento. Senhor, me dê discernimento na minha profissão, me dê discernimento na minha gestão, me dê discernimento no meu ministério, me dê discernimento ao educar meu filho, me dê discernimento ao ser um noivo, um marido melhor, me dê discernimento a ser uma esposa, uma noiva, uma filha melhor. Meu Deus, me dê discernimento, eu preciso de discernimento espiritual. E aí, quando você lê o que o salmista diz no Salmo 119, eu termino lendo o Salmo 119, do 97 ao seguir. Ele diz assim: quanto eu amo a tua lei. Eu amo. Eu amo. Ela é a minha meditação todo dia. Olha, é um privilégio, é um prazer tão grande nós termos acesso a uma Bíblia na nossa linguagem. E tem gente que tem 20 Bíblias lá em casa. E o salmista diz: eu amo isso daqui. Aliás, é a minha meditação todo dia. E ele vai dizer por quê. Ele vai dizer assim: o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu sempre tenho ele comigo, sempre olho para a Bíblia, sempre olho para a tua palavra, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha aí, igreja, sou mais entendido do que os idosos. Já viu isso? Como pode um trem desse? Ele disse que ele era mais entendido do que os idosos, porque guarda os teus preceitos. De todo mal caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, porque eles me ensinam. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, discernimento, sabedoria. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. 129 agora e o 130, Julinha. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao intelectual.
130 agora, por favor. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao intelectual, aos simples. A minha oração é que Deus hoje te dê sabedoria para escolher os seus amigos. Que Deus te dê discernimento espiritual. Que Deus te oriente, que Deus te dirige para você fazer escolhas, porque escolhas são necessárias. Em tudo, a gente está escolhendo, a gente está decidindo toda hora. Inclusive, quem vai entrar na nossa casa, quem vai entrar no nosso carro, quem vai entrar na nossa vida, quem você vai pôr a aliança esquerda num dedo, quantos filhos você vai ter. A gente sempre está escolhendo, e a minha oração é que Deus te dê sabedoria espiritual, que Deus te dê graça, que Deus te dê discernimento espiritual, para que você consiga olhar por detrás da maquiagem, por detrás do belo, por detrás do selfie, e não se enganar quando todo mundo está indo, está fazendo, quando as pessoas estão falando. Você tenha discernimento espiritual. Essa é a minha oração para a sua vida, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe.